governador e o prefeito de São Paulo estiveram juntos em protestos para defender golpistas. Olha, quanto dinheiro será que rolou aí, hein? Vamos conversar um pouquinho sobre isso junto do Pedro Zambarda, aqui no Plantão no Meteoro. Pedro, vamos lá. A gente tá falando do protesto que rolou ontem lá com o Bolsonaro e toda a história. Todo mundo focou muito no ice cream and popcorn, mas tem mais coisa pra gente falar, né? Conta aí. No nosso corte anterior, né, Sophie, a gente estava falando qual que foi o verdadeiro intuito do protesto. Conseguiu uma anistia pros golpistas do 8 de janeiro? Não, Bolsonaro não liga pro povo. Defendeu o próprio Bolsonaro? Não. O organizador do ato, o Silas Malafaia, resolveu atacar o Hugo Mota, que seria uma das pessoas que poderia livrar a cara do Bolsonaro. Qual foi o real objetivo? Lançar Tarcísio presidente em 2026. E aí surge uma questão, Sofia, que é o grande debate de qualquer eleição, porque geralmente os candidatos de direita, quando são do governo de São Paulo, resolvem usar todo o dinheiro público de São Paulo para fazer campanha por eleição presidencial. E assim, Sophie, eu me comprometo aqui com a comunidade do Meteoro. Eu vou perguntar por lei de acesso à informação o que foi gasto nisso aí. Porque se o Tarcísio pegou um Uber e isso não foi pago do bolso dele, eu quero saber o quanto foi gasto. Eu espero que o governo de São Paulo não seja usado para eleger um cara de extrema direita. Mas a coisa tá pegando mal também na Suprema Corte. Olha essa coluna da Bela Megali no Globo, que eu vou dar alguns bastidores aqui para vocês do que já saiu na imprensa. A reação do Supremo Tribunal Federal ao discurso de Tarcísio de Freitas no ato pró-anistia em São Paulo. O que diz a repórter do Globo aqui? Ministros do Supremo Tribunal Federal viram uma recalibrada do discurso de Tarcísio de Freitas sobre a anistia aos réus do 8 de janeiro. Na leitura de 4 magistrados ouvidos pelo Globo, o governador de São Paulo foi mais ameno em sua fala na Avenida Paulista do que na manifestação que fez na praia de Copacabana no mês passado. Ministros avaliam que Tarcísio é a liderança política mais pressionada a se equilibrar entre o discurso radical do padrinho político Jair Bolsonaro e o respeito às instituições, especialmente ao judiciário. O fato de Tarcísio ter evitado criticar as penas dos condenados pelos atos golpistas e focado seu recado nos parlamentares foi visto por ministros da Suprema Corte como um gesto de baixar a fervura com a corte. Os ataques do governador foram centrados no governo Lula. Pedir a anistia não é uma heresia, disse Tarcísio, citando leis brasileiras que recorreram à medida desde o período colonial. Aliás, isso aqui é uma pataquada que eles estavam falando. Eles estavam falando no meio do protesto que a anistia é a regra da história brasileira. Assim, insinuando que a gente tem que continuar seguindo esse curso histórico, Sofia, de favorecer colonizador, branco, elitista. O bolsonarismo É, é uma desgraça, né? Não, é uma desgraça e eles sabem. E por que que eles estão pedindo isso? Pela razão de que eles sabem que se eles receberem anistia, eles podem tentar de novo e de novo e de novo até conseguir. É, exatamente. Eles têm continuidade, gente, a gente não. Como informou a coluna, o tom de discurso do governador adotado na manifestação do Rio em 16 de março foi criticado pelo Supremo. Naquela ocasião, Tarcísio classificou os réus do 8 de janeiro como inocentes que receberam penas desarrazoadas. A fala foi mal recebida pelos membros do tribunal, inclusive por Alexandre de Moraes, com quem o governador sempre manteve relação cordial e de proximidade. Os dois chegaram a se afastar depois do episódio. Por isso, o discurso de Tarcísio no domingo foi um dos focos principais de atenção da Suprema Corte. Vamos ver o discurso do Tarcísio? E aí eu vou entrar na questão do Ricardo Nunes. Deixa eu ver se tá carregando Bora aqui. lá. Tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui temos. Um minutinho só. Tive o privilégio de conhecer de perto o presidente Bolsonaro, de acompanhar muitas passagens dele no poder. E eu vi quantas vezes o Bolsonaro chorou. Eu me lembro do sofrimento dele no hospital para reverter uma cirurgia por causa de um atentado. Ai, a facada de novo. Ai, como faz drama, como faz mimimi. Aliás, espera um pouquinho. Deixa eu voltar pro começo só. Eu preciso frisar isso. Olha o que ele falou. Tive o privilégio de conhecer de perto o presidente Bolsonaro, de acompanhar muitas passagens dele no poder. E eu vi
Quantas vezes o Bolsonaro chorou? Eu me lembro do sofrimento dele no hospital para reverter uma cirurgia por causa de um atentado. Quanto ele sofreu, quanta dor. Quem não se lembra dos filhos naquela cama de hospital, da Michele, orando, dobrando o joelho para que o pai tivesse uma chance. Atentado contra a vida dele. Eu vi o presidente preocupado com as pessoas na pandemia. O presidente preocupado com as pessoas na pandemia. Eu acho que esse corte tem que ser encaminhado para a doutora Ana, porque ela vai pistolar com esse negócio. Não era uma gripezinha? Não era ele brincando de falta de ar? Pra você Não ver. sou coveiro? Eu não sou coveiro. Sofia. Ele tá humanizando esse monstro. Não, gente. E depois vai ter gente que vai chamar esse bolsonarismo moderado e querer vender ele como um cara técnico. Não é técnico, gente. Ele nunca foi técnico. Sabe, é um absurdo isso aqui, gente. E por isso, ele arrumou rapidamente alternativas. Por isso veio... Ele não trouxe a vacina, Tarcísio. E quando chegou a vacina foi só porque o Dória já tinha feito antes. O auxílio emergencial. Por isso veio o Pronamp. Por isso veio o benefício emergencial. Cara, é um absurdo essa fala. Total. É um absurdo essa fala. E é um aceno pro eleitorado do Bolsonaro. É um aceno pro eleitorado do Bolsonaro. Não para aí. Eu quero saber quanto custou isso aqui. O Jornal de Brasília trouxe aqui, ó. Antes do ato, o Tarcísio recebeu o Bolsonaro. Quanto de dinheiro foi gasto nisso aqui? Antes do ato. Quem pagou esse almoço? O pessoal não gosta de falar da Janja? Eu quero saber o quanto foi gasto nisso aqui. Os manifestantes do ato pró-anistia começaram a chegar. Olha só os detalhes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu no final da manhã deste domingo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e governadores que participarão à tarde do ato na Avenida Paulista. O encontro será no Palácio dos Bandeirantes. Os opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizaram uma manifestação em defesa do projeto de anistia dos condenados. Segundo os organizadores do protesto, 116 autoridades, entre governadores, senadores e vereadores, confirmaram presença. Sofia, se os caras comeram bolacha de água e sal e água, eu quero saber quanto custou. E não deve ter sido isso. Eles devem ter tido um ótimo almoço antes de ir pra lá. Eu duvido que tenha sido um negócio barato. Aí que tá. Quando teve o ato golpista em Copacabana, o TCE investigou um uso de um avião da Polícia Militar por parte do Tarcísio. Para ir no ato de apoio ao Bolsonaro no Rio. A denúncia foi feita pela deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, acusando o governador de desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos. O governo de São Paulo disse que o planejamento das viagens é pautado por princípios de eficiência e segurança. Tem um monte de gente que vai olhar esse corte que a gente está fazendo e vai falar: ah, Pedro e Sofia, mas isso não dá em nada. No final das contas, o cara não é condenado. Então, mas foi assim que o Bolsonaro começou a pavimentar o caminho dele para a cadeia. A gente pegou no pé dele por conta da questão das joias, a gente pegou no pé dele na questão dos imóveis. A gente não pode largar o osso, Sofia. Não mesmo. Tem que descobrir o que tá por trás disso aqui, gente. Quem tá pagando isso aqui? É a Polícia Militar? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acolheu nesta terça, dia 2 de abril, um pedido de investigação de supostas irregularidades no uso de um avião da Polícia Militar por parte do governador Tarcísio de Freitas para viajar para o Rio de Janeiro e participar do ato de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu em 16 de março, na praia de Copacabana, onde apoiadores do ex-presidente se reuniram para pedir anistia aos investigados e condenados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 23 em Brasília. A denúncia do TCE de São Paulo foi feita pela deputada estadual Mônica Seixas, que acusa o governador de desvio de finalidade. Segundo a acusação, o uso da aeronave para fins políticos viola a finalidade institucional do equipamento e deve atender exclusivamente às demandas operacionais da corporação e atividades ligadas à segurança pública. Esse aqui é o documento do Tribunal de Contas. E assim,
Isso precisa ser investigado, gente. Em ofício assinado pelo atual presidente da Corte de Contas, Roque Cittadini, afirma que recebeu a representação do órgão e irá analisar quais são as medidas que estão no âmbito do tribunal a serem tomadas. Por meio de nota, o TCE confirmou que avaliará, por meio da sua assessoria técnica jurídica, a admissibilidade da denúncia e ressaltou que investigará apenas o que for de competência da Corte. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebeu a representação subscrita pela deputada e, a partir de agora, avaliará, por meio da sua assessoria, a admissibilidade. A Corte de Contas paulista não adentrará sobre a improbidade e questões políticas, conforme o ofício anexado, uma vez que analisará o caso somente no que for de âmbito da sua competência. Viagem ao Rio. Ó, avião, bonitinho, um Beech King Air B200, prefixo Paraná, PRESP, pertencente à Polícia Militar de São Paulo. A viagem de Tarcísio ocorreu no dia 15 de março de 2025, quando o governador paulista utilizou um avião de modelo Beech King Air B200G, prefixo que eu já mostrei na tela. No dia seguinte, ele participou de uma manifestação em Copacabana que reuniu 18,3 mil pessoas. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Os bolsonaristas estão usando uma matéria da Folha para dizer que o Alexandre de Moraes usou o jatinho da FAB para ir no jogo do Corinthians, sendo que ele tinha um compromisso oficial. Então, assim, a gente tem que começar a usar essas armas, Sofia. Não dá para deixar isso passar. Com certeza. Opa, tô mutada mesmo. Você está mutada? Eu bati no meu microfone, eu não me mutei. Eu bati no meu microfone, ele desconectou e mutou. Não, a gente tem que usar, sim, com certeza. Eu acho que também a gente não pode ser ingênuo e achar que isso vai colar rapidamente com os bolsonaristas. Não são os bolsonaristas que a gente está tentando atingir. A gente está tentando atingir aqueles que estão no meio do caminho, aqueles indecisos, digamos assim, que muitas vezes são quem definem aí as eleições. Porque os bolsonaristas em si, eles não têm problema com corrupção, eles têm problema com a esquerda. E vão usar o discurso de anticorrupção para atacar a esquerda. Mas não vai. Com eles não vai pegar. Mas e aí, Pedro, me conta, e o Nunes? E aí, o Nunes eu vou reservar o finzinho, mas deixa eu só falar muito rapidamente. Eu tinha recebido de uma fonte, eu tinha esquecido de falar aqui no corte, no roteiro. Mostra o print que eu tô projetando na tela, Sofia. Esse aqui é um outro avião, PRNFT, um Cessna Citation que eu recebi de uma fonte que eu prefiro deixar no anonimato. Essa aeronave levou... até ali a gente estava falando de um avião da Polícia Militar que levou o Tarcísio para o Rio. Esse avião saiu de Goiânia para São Paulo levando o Ronaldo Caiado, tá? E essa fonte que me mandou é de confiança. Então, gente, tem que levantar o que esses governadores gastaram. O Caiado não é um favorito a ganhar, a concorrer, na verdade, como candidato de extrema-direita, mas é outro que pode ter gasto dinheiro público. O Nunes não tem muitas informações, mas assim, a gente tem que falar que ele estava lá na Paulista e como prefeito de São Paulo, ele também tem que prestar contas do que ele anda fazendo aí, além de tapar buraco na cidade e se esconder e tentar se candidatar ao governo se o Tarcísio for o candidato, né? Olha esse discurso. Eu falava aqui e recebi uma mensagem para compartilhar com vocês para iniciar minha fala. O sol é a luz da justiça. E aqui em São Paulo estava previsto para ter uma grande chuva, mas vem o sol simbolizando para a gente e para repetir. O sol é a luz da justiça. Gente, fico muito feliz de receber aqui na nossa cidade esse grande evento, essa grande manifestação. Dá um abraço em cada um de vocês que não são aqui de São Paulo e que vieram para cá. Tá lindo demais olhar aqui de cima e ver, não tem fim para um lado e não tem fim para o outro de gente. Lindo. Povo de São Paulo, vocês elegeram o prefeito para ele elogiar golpista, é isso mesmo? Lindo, lindo. Olha, quando se tem um ato de desumanidade, eu queria voltar a repetir, quando se tem um ato de desumanidade, surge
um ato humanitário, que é o que está acontecendo aqui. E esse ato humanitário que defende a anistia, que visa corrigir as injustiças, pessoas presas, condenadas 13, 14, 15 anos de prisão. Ninguém vai ver isso e não vai ser aqueles que amam a nossa pátria aceitar e não vem de forma democrática lutar e batalhar pela anistia. Eu tenho certeza absoluta que com todo esse trabalho que o pastor Silas Malafaia, esse grande homem, junto do nosso presidente Bolsonaro, os governadores que aqui estão, os deputados, senadores e vocês, a partir de hoje, vai ter uma nova reflexão das pessoas para que seja pautada a anistia. Eu sou do MDB e eu vou dizer para vocês que, como prefeito da maior cidade da América Latina, eu vou lutar com os deputados do meu partido para assinar e apoiar a anistia. Sofia, o Ricardo Nunes é companheiro de partido da Simone Tebet. Simone Tebet, que merda é essa que tá acontecendo? Ah. Vamos lá. Simone Tebet também não é exatamente flor que se cheira, só que assim, ela Só se que ela aliou. é fiel ao Haddad e ao Alckmin. Que negócio é esse? Sabe? Mas vamos e convenhamos, dentro do partido, ela que é o ponto fora da curva, né? É o partido do Moro, gente. Não, o Moro é a União Brasil. É a União Brasil, desculpa, tem razão. MDB. MDB, sim. Não, ela é de uma corrente majoritária. Na verdade, é mais provável que o Ricardo Nunes vá pro PL, sei lá, qualquer dia desses. Eu não me surpreenderia. Você acha Mas isso mesmo? É um problema. Você Eu acho que acha ele não vai mesmo? só por uma razão. Você sabe quem é o mentor do Ricardo Nunes, né? Além do Dória, né, que ele era vice, o Ricardo Nunes é uma criação do Dória, do Bolsonaro e do Temer. O Temer é o cara que segura as contas do Ricardo Nunes. E é por isso que ele não cai do MDB. Mas é a única coisa que segura ele também, porque o MDB, você vai pegar, sei lá, Baleia Rossi, não é flor de Cristiere, mas o Baleia Rossi tá com a Simone Tebet. Não tá com esse cara aí. Então é isso, gente. Eu acho que tem que investigar todos os governadores. Eu trouxe até a informação do Caiado aí para vocês. Não estava previsto no roteiro, mas eu lembrei que alguém tinha me mandado isso. E é isso, gente. Tem que ver os gastos públicos. Eu vou fazer uns pedidos lá na live. Vamos ver se eu trago novidades em cortes essa semana. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. É isso aí. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais Plantão do Meteoro.